Um dos temas mais recorrentes na clínica de casal é a falta de comunicação na conjugalidade. Muitos profissionais abordam o que fazer para melhorar a comunicação. No entanto, pouco se fala sobre o casal que comunica. Quem é este casal? Como eles estão enlaçados? Meu nome é Denise Magalhães de Faria, eu sou psicóloga e diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, um centro de formação para terapeutas de casal e família. Hoje nós vamos falar sobre a falta de comunicação na conjugalidade. Para iniciar a nossa aula, nós vamos destacar o significado de cada palavra nesta frase. Comunicação é fazer o outro saber de alguma coisa que nos interessa, informar a alguém. Outro, que outro é este? O outro é o não eu. Aqui já é uma definição específica, não eu, da psicologia. No entanto, o outro na conjugalidade é alguém significativo. E a falta da comunicação na conjugalidade quer dizer que nós não conseguimos fazer o outro significativo saber de algo que nos interessa informar. Para que a gente possa trabalhar este conteúdo da comunicação ou a ausência dela, nós vamos nesta aula destacar dois elementos importantes: o ato de comunicar e quem comunica. Sobre o ato de comunicar, é um material mais fácil de ser encontrado na literatura. Agora, quem comunica é um conteúdo menos trabalhado. Exatamente por ser menos trabalhado, nós vemos tantos fracassos nos atendimentos de casal, no sentido de que muitas vezes há pouca aderência do casal ao tratamento. Então vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos começar falando da comunicação no sentido de quem comunica. A comunicação, ela se instala na intersubjetividade. Vocês estão vendo dois círculos e um campo comum entre eles, que nós vamos chamar de intersubjetividade. Então, nós vamos definir este espaço. É um espaço de partilha. Partilha do quê? Da minha subjetividade, dos meus medos, das minhas emoções, daquilo que eu confio, posso confiar e depositar no outro. É um espaço que regula a energia psíquica do casal. Neste campo intersubjetivo, nós vamos ver o nascimento da conjugalidade. Nascimento e, consequentemente, a manutenção da conjugalidade. É onde se instaura o que os autores vão chamar de regime econômico do casal. Mas o que é exatamente regime econômico? Para a gente entender regime econômico, nós precisamos nos perguntar como o casal se mantém. Como o casal se estabiliza? São perguntas que vão nos direcionar para a compreensão. Como que o casal está enlaçado, que laço eles deram entre si. Quando a gente pensa em estabilidade do casal, nós não estamos pensando necessariamente num casal satisfeito ou num casal saudável, mas a estabilidade é exatamente como que ele se mantém. Vejam, quando o casal chega na clínica queixando da falta de comunicação, eles vão falar: nós não conseguimos mais nos comunicar desde a época tal, ou desde que nosso filho nasceu, ou desde que o fulano perdeu o emprego, enfim. Mas eles não vão falar como eles estão
enlaçados. Isto é um olhar nosso, de profissionais, que eu estou destacando para vocês. Vamos lá, sobre a estabilidade. A pessoa, nós podemos estar estáveis na doença. Então, o que nós precisamos nos perguntar para compreender a comunicação no casal? O profissional precisa se perguntar: qual é o regime econômico do casal? Qual é o laço que eles deram entre si? Laço este que mantém o cotidiano do casal. Vamos avançar. Em outras palavras, o que é falado entre eles é compreendido? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Embora o casal já possa estar trazendo, nós não nos compreendemos, mas a gente precisa estar atento onde há a falta de compreensão. O que é falado é distorcido com frequência? É ouvido, mas não é escutado? É desqualificado? Ou a pessoa que ouve, de fato, faz uma reflexão frente ao material que ela recebe do parceiro? Escuta e ouve. Então, a gente precisa se perguntar, não é perguntar para o casal, mas é tentar entender como eles se comunicam. Vamos avançar. Por enquanto, nós estamos falando de quem comunica. Tá? Então, nós temos basicamente dois funcionamentos intersubjetivos que eu vou colocar aqui para vocês como se fosse uma linha. O primeiro funcionamento é um casal autônomo, um casal amadurecido que estaria numa ponta desta linha. Na outra polaridade, nós temos o casal que a gente chama emaranhado. Também indiferenciado, naturalmente pouco amadurecido, tá? Nesta linha, é claro que há vários pontos e no cotidiano nós vamos ver na clínica vários tipos de desenvolvimento conjugal entre essas polaridades. Mas se a gente compreende as polaridades, a gente compreende a direção para o tratamento clínico. Então, é claro que quem comunica, o tipo de laço que o casal estabelece vai influenciar na comunicação. Então, nós vamos conhecer, sobretudo, esses dois tipos de laços, que são as características dessas duas intersubjetividades. Vamos começar com o casal autônomo ou amadurecido. É um casal melhor diferenciado entre si. Quem trabalha na clínica já sabe o que significa esse termo diferenciado. Cada um sabe de si com mais responsividade e, portanto, sabe e aceita o outro, tá? Portanto, o espaço de partilha, que é o espaço intersubjetivo, ele é melhor definido. Eu posso dizer algo que pode ou não ser compreendido, que pode ou não ser acolhido, mas eu estou ciente do que eu estou dizendo. Há melhores chances de se transformar o conteúdo, ainda que não haja neste espaço de partilha uma concordância. As partes podem discordar e, no entanto, haveria respeito pela discordância, pelas opiniões diferentes uma da outra. Neste caso, no casal amadurecido, eles são mais responsivos e este fato torna a comunicação mais clara. Há a possibilidade de um dizer ao outro: eu não compreendo dessa forma, ou perdão, eu não compreendi o que você quis dizer, tá?
O que é dito, portanto, é melhor compreendido. O que é depositado no espaço de partilha pode ser escutado, elaborado e naturalmente devolvido para o primeiro, ainda que seja algo no sentido de agora eu não consigo tratar deste assunto. Ficou claro que ele recebeu um determinado conteúdo e está devolvendo para o parceiro em outro momento. A gente conversa sobre isso. Vamos falar sobre o casal indiferenciado, também chamado emaranhado. O casal é indiferenciado entre si. Não há o reconhecimento do outro porque não há uma identidade de si bem definida. Vejam que o início é sempre no eu. Quanto melhor eu me conheço, mais fácil, melhor o prognóstico da relação conjugal. Claro que se o parceiro também tiver um bom reconhecimento de si, que neste caso nós estamos dizendo que quando há uma construção subjetiva precária, não há uma identidade de si bem definida, a chance da construção conjugal, claro que estaria em bases frágeis. Portanto, o reconhecimento do outro fica complicado. A gente chama emaranhado porque é misturado eu-outro. Neste caso, o que é dito é distorcido. O conteúdo depositado na comunicação tem pouca chance de ser elaborado. O casal é projetivo. O que é isso? Cada elemento do par transfere para o outro na comunicação suas angústias, seus medos, sem saber que está transferindo. A comunicação fica pesada, fica doída, sofrida. Escuta-se aquilo que o outro não fala e não se escuta exatamente o que o outro está falando. Por isso a gente chama também um casal não responsivo. As pessoas não sabem o que lhe diz respeito para comunicar. Muitas vezes no casal indiferenciado comunica-se pelo sintoma. O que é um sintoma? É uma concretização no comportamento, muitas vezes no corpo, de questões que não são elaboradas, que não ganharam uma representação. Exatamente por eu não saber de mim, muitas vezes eu tenho medo que não identificado pode aparecer como uma alergia. Frente à alergia, eu acabo tendo vários limites no dia a dia, até de contato com o outro. Isso pode acontecer, isso é um sintoma. O que nós observamos muitas vezes na clínica de casal? A traição como sintoma. Um elemento do par pode, não são todos os casos, a gente tem que analisar caso a caso, um elemento do par pode usar da traição de forma mais ou menos recorrente como um sintoma na comunicação. Não conseguindo dizer de si para o outro, a pessoa atua, traindo. Vejam bem como que isso traz uma complexidade na comunicação. Então, esta é a característica dos casais emaranhados. Nós estamos trazendo até agora quem comunica. Agora a gente vai falar um pouquinho do ato de comunicar e depois vamos fazer uma ligação entre os dois elementos. Sobre o ato de comunicar. Dentro da teoria sistêmica, nós vamos observar alguns elementos que definem e nos ajudam a pensar na objetividade da comunicação. Então, a gente poderia pensar: a comunicação é congruente?
ela tem direcionalidade e carga emocional adequada? Ela está ou não duplo vinculada? São elementos que nós estudamos na teoria sistêmica. A comunicação tem tendência a ser simétrica ou complementar? Ainda outros elementos. Qual é a pontuação de eventos estabelecidas entre o casal? A forma que o casal comunica corrobora o conteúdo? Ela está associada ao conteúdo ou a forma denuncia o conteúdo? Outra questão dentro da comunicação: que ordem os parceiros se colocam um em relação ao outro no ato de comunicar? Ainda podemos pensar: o conteúdo comunicado circula entre eles? O conteúdo projetado que sempre existe nas comunicações, ele é mais ou menos fácil de ser recuperado? Pessoal, todos esses elementos, para nós que nos dedicamos a essa profissão de atender casais e famílias, eles são estudados com bastante detalhe dentro da disciplina da comunicação, que é uma disciplina dentro da teoria sistêmica. É claro que nesta aula eu não vou tratar destes elementos especificamente falando, não é nosso objetivo. Mas é importante a gente saber que estes elementos para o profissional, eles precisam ser vinculados ao olhar de quem é o casal que comunica. Este é o objetivo da nossa aula. Portanto, trabalhar este conteúdo que o profissional precisa saber deste conteúdo com um casal amadurecido seria como? Vamos ver com mais detalhe. Trouxemos a imagem do casal e a imagem da interseção, que eu vou falar sobre ela ainda daqui a pouco. O que é trabalhar aquele conteúdo num casal amadurecido? Fazer conexão com as próprias emoções e necessidades. Auxiliar o casal a chegar no qual é a sua necessidade quando você comunica de uma determinada forma, usa uma determinada palavra para se comunicar com seu parceiro. Você consegue guardar o tempo de falar e de escutar o outro? Ou não? Ou a comunicação, ela é truncada porque você já sabe o que o outro vai dizer e já sabe a resposta que vai dar. Vocês conseguem manter o respeito pela diferença? O profissional pode ajudar cada elemento do par a tomar atitudes responsivas, reconhecendo, vejam, o que espera do outro e o que o outro está apto a fazer. Há sempre uma lacuna aí. E o profissional ainda pode desenvolver saídas com o casal a partir de comunicar não sobre o outro, mas com o outro. Claro que respeitando todas essas características que são possíveis no casal autônomo. Por isso que eu destaco esse espaço do meio. Este é o espaço da intersubjetividade, eu falei no slide anterior. O destaque em vermelho, ele aponta para o espaço partilhado. Que, gente, trabalhar a comunicação com o casal autônomo não é difícil. Na terapia de casal. Por quê? Porque o profissional, ele tem um campo intersubjetivo salubre, de forma que o profissional venha a ser o terceiro elemento naquele sistema a articular as questões que o casal está trazendo de dificuldade na comunicação.
O campo intersubjetivo já é salubre. Talvez falte fertilizar um pouco, tirar alguns pedregulhos daquele campo, ervas daninhas, mas vai florescer uma boa comunicação. Por quê? Porque o profissional é 100%? Não, o profissional estudou, mas o casal traz uma intersubjetividade amadurecida. Vamos ver, trabalhar todo este conteúdo com o casal emaranhado, como é diferente. Olha só, eu coloco destaque não dentro do círculo, mas fora. Por quê? O espaço psíquico a ser trabalhado com o casal emaranhado é, além da esfera intersubjetiva, o profissional precisa estar atento ao espaço intrasubjetivo de cada elemento do par. Portanto, o profissional não vai se deter no campo do nós, mas ele vai precisar acolher o eu precário de um e o eu precário de outro, na medida do possível. O profissional precisa estar atento aos elementos particulares de cada parceiro, que pouco reconhecido por eles mesmos são projetados. Aqui, o grau de complexidade na terapia de casal é infinitamente maior. Vamos ver o que aconteceria no campo do trabalho exatamente da clínica de casal. O profissional precisa pensar qual é o estado emocional primitivo de um ou de outro elemento do par que o faz agir ou se comunicar de uma determinada forma. Essa pergunta é para o profissional. O casal não sabe. Eles podem tentar alcançar, a partir do diálogo com o profissional, o seu estado emocional primitivo. Porque a comunicação se faz pela via do afeto. Afeto não reconhecido, afeto projetado, neste caso do casal emaranhado. Ainda o profissional pode se perguntar quão indiferenciado eles estão um do outro, porque também o processo de diferenciação ou indiferenciação, que é a mesma equação, se dá em escalas. São perguntas para o profissional. Não é para o profissional fazer para o cliente, é para ele pensar. A partir de quê? Dos recursos teóricos que ele tem. Um dos elementos do par, outra pergunta, teria uma condição psíquica um pouco melhor que o primeiro? Condição esta para ser usada pelo profissional como coterapeuta? De forma que esse que é um pouquinho melhor possa dar apoio ao primeiro? É outro elemento que a gente vê na clínica de casal. Ainda, quais recursos o profissional poderia usar com o casal para aproximar a queixa manifesta, que é aquilo que o casal vai trazer, o nosso problema é X, gente, da demanda original e velada. Que demanda original e velada que é essa? É o sofrimento que leva o casal na clínica. É aquela parte do iceberg que a gente não vê, que nem eles sabem. E que há a necessidade de fazer um percurso com o casal, vasculhando aquilo que eles ainda estão por trazer, estão por associar no processo psicoterapêutico. Todas essas são questões do profissional. E que vão englobar, além do espaço nós, o espaço intrapsíquico de cada um, onde e quando o profissional vai pensar elementos, ajudando cada um a se ver naquela relação emaranhada. Cabe aqui um parênteses, que alguém, poderia pensar: não seria indicado uma terapia individual? Esta pergunta é recorrente. No nosso curso de formação, a gente ouve isso com recorrência. Paradoxalmente, a resposta é: nem sempre. Por quê? Porque muitas vezes faz uma indicação para uma terapia individual e também não há aderência.
Porque, gente, a dor só vai aparecer quando eles estão juntos. Por isso, esse limite entre uma terapia e o tratamento individual na clínica de casal é um limite tênue. E nós temos outras e várias aulas para trabalhar com detalhe esta questão. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Nós falamos do ato de comunicar e falamos também de quem comunica. Estamos no nosso mote, a falta de comunicação na conjugalidade. Precisamos estudar mais uma vez o que? O ato de comunicar, que são todos elementos que a teoria sistêmica dentro da disciplina da comunicação oferece para a gente. Mas precisamos estar atentos a quem comunica, quem é o casal que comunica. E, frente ao casal emaranhado, o tratamento psíquico ganha complexidade. Aqui, o profissional precisa considerar um conteúdo, gente, anterior à comunicação, que é a condição de indiferenciação conjugal. Claro que isso é material para outra aula. Você que tem interesse nesse tema, deixe seu contato no link que está na descrição deste vídeo e siga-nos nas redes sociais.